Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui novamente com você no Célula Online. Hoje nós vamos entrar na temática da intimidade e nós vamos ver a primeira lição da temática dentro do assunto que nós estamos desenvolvendo. E hoje nós vamos tratar do seguinte tema: o que é conhecer o Senhor? Vou ler alguns versículos para a gente fazer algumas considerações iniciais. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Ressaltamos aqui o verbo conheçamos, ok? Vamos ver o segundo versículo em Jeremias 24, 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão, aqui fala de conversão, para mim de todo o coração. Conhecer a Deus é algo que está no nível do coração. Passa pela mente, mas tem que atingir o coração. Ok? Vamos fazer algumas considerações aqui. O verbo conhecer, ele lembra a relação íntima entre um casal. É essa conotação. A expressão iada aparece no hebraico lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando Adão conheceu Eva e tiveram o filho, Caim. Mas aqui, no nosso estudo, qual é o sentido da expressão conhecer o Senhor? O sentido é uma relação íntima, pessoal, experimental, que envolve o sentido de ver corretamente, discernir, inferência, conhecer por observação, experiências, e aprender por correção, por disciplina. Então, conhecer ao Senhor tem todo esse conjunto de coisas que nós acabamos de citar. O importante é que esse conhecer não é um conhecer acadêmico. Vai para a escola e aprende. Não. Esse conhecer é pessoal e experimental. Eu, pessoalmente, tenho que ter experiências com o Senhor para conhecê-lo. É algo muito íntimo da minha vida. Essa experiência pessoal, experimental, íntima, ela é profundamente transformadora. Porque quando eu me aproximo do Senhor, numa relação de intimidade, numa comunhão profunda com Ele, a minha vida é impactada, a minha vida, a minha história é transformada. Isso é algo sobrenatural. E essa correção, quando Deus entra na área da correção, é porque Ele está interessado em restaurar o nosso coração. Está interessado em alinhar o nosso coração com a sua perfeita vontade. Isso faz parte dessa pedagogia do Espírito Santo. E é Deus quem toma a iniciativa de se revelar a nós. Não somos nós, com a metodologia científica, que vamos pesquisar sobre Deus. Ele mesmo se revela a nós. Por isso que a Bíblia diz: quem busca, acha. Quem procura, encontra. Então, tem que haver um desejo, uma vontade dentro de mim nesse sentido. A Bíblia diz que Deus se deixará ser achado por aqueles que o buscam de todo o coração. É algo muito pessoal, é espiritual.
e a sua manifestação é certa. Ou seja, se eu procuro, ele se deixa achar. Ou seja, Deus não se esconde. Quando ele percebe o meu coração aquebrantado, buscando a sua presença, com fome, com sede dele, ele mesmo se revela a mim. E quando Deus nos trata com correção, com disciplina, não é Deus que precisa ser mudado, sou eu que preciso de transformação e de mudança na minha vida para entrar no espírito da aliança. Há uma natureza, um DNA, um nível espiritual na aliança, na comunhão íntima que eu tenho com o Senhor. Então ele precisa alinhar o meu coração para que eu entre nesse patamar que a gente chama de o espírito da aliança. Aqui na apostila eu cito os versículos que depois você pode estar consultando. Eu vou ler um versículo que mostra muito bem, expressa muito bem isso que eu acabei de falar. Está lá em Oséias capítulo 2, versículo 20. Eu me casarei, aliança, compromisso, desposar com você em fidelidade, e você conhecerá ao Senhor de verdade. E então você se dedicará a mim. Você vai ser transformado num adorador que adora o Senhor e serve ao Senhor. Por isso que a mudança da minha vida é fundamental para servir a Deus. Muito bem. Qual o ponto para nós na história do profeta Oséias? Se você lê o livro de Oséias, você vai perceber que a vida de Oséias, o casamento de Oséias, os seus filhos, tudo isso tem um significado, lidando com a nação de Israel, com a cidade de Samaria, que estavam numa infidelidade espiritual. A obstinação do coração deles de se voltarem para os ídolos e virarem as costas para Deus, mantendo um padrão religioso, mas o coração longe de Deus. E é exatamente esta obstinação que é o ponto que Deus quer tratar na nossa vida. A obstinação dos nossos pensamentos, de ser independente de Deus, de buscar as coisas pela nossa própria iniciativa, dos nossos próprios pensamentos e raciocínios. E isso nos leva para longe da comunhão. Quando eu deixo de olhar para Deus, eu olho para o mundo. E quem está no mundo? O inimigo. E a minha carne, que nós já falamos, está dentro de mim e ela se volta para o mundo. Satanás está no mundo. E aí começa uma guerra espiritual pelo poder da minha vontade. E essa afeição excessiva aos nossos próprios pensamentos, corrompidos pela nossa natureza caída, essa independência, essa teimosia, esse encantamento com as coisas do mundo, despreza o amor de Deus. Despreza a sua fidelidade, a sua graça. E isso é muito perigoso. A correção de Deus, ela tem um propósito. É quebrantar o meu coração, produzir arrependimento na minha vida. E o nosso esforço para conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Isso é muito importante. Porque uma diligência da minha parte tem que ser empregada para buscar a Deus. Não se encontra Deus de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O temor do Senhor tem que estar presente. Eu tenho que me voltar para Deus com o coração reverente diante dele. Isso é temor, não é de qualquer maneira. Muito bem. Esse voltar-se para Deus levanta uma atitude contra a acomodação, o conformismo,
a hipocrisia religiosa na minha vida. Porque esse espírito da aliança não é algo mecânico, automático, mas é produto de um coração quebrantado na presença de Deus e da sua palavra. É o primeiro amor. O primeiro amor é essa vibração autêntica, genuína, de um coração temente a Deus. Isso é algo que acontece dentro de mim. Muito bem. Não adianta ser religioso, mas infiel. Ser religioso só para agradar a Deus, para fugir da punição, do erro, do pecado, isso não funciona. É o arrependimento que me leva para a confissão de pecados e transforma a minha vida e me livra das consequências. Não é um espírito religioso oferecendo sacrifícios, toda aquela tradição, toda aquela liturgia, aquele cerimonial que vai livrar as consequências do pecado na minha vida. Porque a religião, se ela for algo exterior, ela não agrada a Deus. A verdadeira religião é a religião do Espírito Santo. E a religião do Espírito Santo está dentro de mim. É algo que brota lá de dentro e sai para fora. É algo autêntico, como na vida de Davi. Um adorador autêntico, genuíno, na presença do Senhor. Qual é a base para o avivamento permanente? Eu estou só salientando pontos. É essa intimidade que atrai a presença manifesta do Senhor na minha vida e no entorno da minha vida. Isso é avivamento. E isso é todo dia, não é uma onda que vem e que vai. Isso também acontece. A soberania de Deus está acima de tudo, não é? Mas o avivamento permanente é um coração incendiado na presença de Deus, que tem fome, que tem sede de Deus e que não se cansa de buscá-lo. É algo que me inclina para Deus. É como uma gravidez. Não precisa forçar. A gravidez acontece internamente, ela acontece espontaneamente e logo em seguida você tem o fruto. Não precisa de pressão, de metodologia, de alguma coisa exterior para produzir, porque o Espírito Santo está dentro de mim, me engravidando das coisas do reino. É como um fogo, e o Espírito Santo está sempre alimentando esse fogo no meu coração. O temor do Senhor é o fundamento do conhecimento de Deus. Sem esse temor, o meu conhecimento pode ser apenas um conhecimento superficial, religioso e que não vai produzir frutos bons na minha vida. Essa reverência diante de Deus é o fundamento da minha aproximação do Senhor. E isso só pode acontecer na minha vida através do novo nascimento. É o Espírito Santo que propicia esse tipo de intimidade, de comunhão profunda. Eu não posso me aproximar de Deus só pensando em milagre, só pensando em bênçãos. Isso também está incluso no pacote. Mas Deus é maior do que as suas bênçãos e os milagres que Ele pode produzir. É a própria pessoa dele na minha vida. Isso é algo tremendo, porque Deus é o manancial. A bênção, ela pode acontecer na minha vida e ir embora com o tempo. Mas Deus não vai embora, não perde o prazo de validade, porque Deus é eterno. Nós precisamos valorizar as coisas da maneira correta. E o temor é a maneira correta de se aproximar de Deus e conhecê-lo na sua intimidade. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ouvir a sua voz, a voz do Espírito Santo.
Isso vai trazer entendimento ao meu coração. Eu vou obedecer, porque o Espírito Santo me inclina para a obediência. E obedecendo a Deus, eu santifico o seu nome, eu honro a sua palavra. É uma equação muito simples, mas ela é espiritual e ela acontece dentro de mim. Ok. A graça na minha vida é algo tremendo. A minha dependência da graça de Deus é algo fantástico. Porque senão eu vou cair naquela armadilha da idolatria do mérito. Eu acho que agradando a Deus pelo meu próprio esforço, eu vou conseguir alguma coisa do Senhor. O Senhor Ele não está interessado nesse tipo de coisa e não é isso que atrai a presença de Deus na minha vida, mas é a minha dependência dele. É algo espiritual, sobrenatural. O Espírito Santo é que produz isso no meu coração. Mas uma coisa interessante que eu fiz questão de trazer aqui para vocês são algumas observações, algumas promessas que eu encontrei no livro de Provérbios. Nesse tema, o temor como princípio da sabedoria. São 10 e eu vou ler um por um aqui, citando o versículo. Mas antes de ler, eu quero salientar alguma coisa aqui. O processo de conhecer a Deus, ou seja, esse temor, que é uma experiência muito pessoal e íntima com o Senhor, ele é contínuo. Todo dia eu tenho que alimentar essa fogueira, porque senão ela se apaga. Quem coloca a lenha na fogueira sou eu, mas o fogo é do Espírito. E uma outra coisa desse processo que é o temor, é que tem níveis, ou seja, níveis de profundidade, até onde você está disposto a conhecer Deus, a conhecer as profundezas de Deus, como Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. É o Espírito que conhece as profundezas de Deus e é Ele que transmite de forma espiritual esse nível de experiência para a minha vida. Então, sem o Espírito Santo eu não vou longe. Vamos então ler aqui as promessas que nós encontramos aqui no livro de Provérbios. Primeira, o temor do Senhor abre a porta para que eu seja ouvido. Olha que coisa interessante. Deus respeita o temor e abre a porta para que eu apresente o meu clamor diante dele. Reverência diante de Deus. Segundo, o temor do Senhor é fonte de riquezas, honra e vida. Que promessa maravilhosa lá em Provérbios 22, 4. O primeiro é Provérbios 1, 28, 29. Terceiro, o pouco com temor é muito melhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. O temor do Senhor já é algo tremendo, já é um tesouro inigualável. Mais do que as riquezas materiais, porque Deus é a fonte de todo ouro, de toda prata. Ok? 4. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Provérbios 14, 27. Fonte de vida, para evitar os ardis, as maquinações do diabo, que veio para matar, para roubar e para destruir. 5. Permaneça no temor do Senhor todos os dias, e não inveje os pecadores. O temor é uma fonte de segurança para mim. Está lá em Provérbios 23, 17. 6. Bem-aventurado aquele que vive no temor, mas coração endurecido cairá no mal. Uma outra promessa maravilhosa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor.
Está aqui em Provérbios 28, 14. 7. Quem teme a Deus odeia o mal, reprova a soberba, odeia a arrogância, odeia o mau caminho e odeia a boca perversa. Consequência do temor de Deus no meu coração. Está lá em Provérbios 8, 13. 8. O temor do Senhor encaminha para a vida, encontrando plena satisfação. O temor me leva para a plena alegria da salvação que eu tenho em Jesus Cristo. Olha que promessa maravilhosa para aqueles que temem a Deus. Provérbios 19, 23. 9. O temor prolonga os dias. Olha que promessa maravilhosa. O temor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. Vida curta. Provérbios 10, 27. Temer a Deus é sinônimo de longevidade. Eu quero essa promessa para mim. Quanto mais anos o Senhor conceder à minha vida, mais eu vou ser frutífero para o reino. Deus, ele é inteligente, ele sabe como é que essas coisas funcionam. Eu apenas tenho que me entregar nas suas mãos. E por último, 10º, esse versículo está lá em Provérbios, mais dirigido às mulheres, mas eu dei uma conotação para o ser humano, tanto homem quanto mulher. Preste atenção, está lá em Provérbios 31, 30. Enganosa é a beleza, passageira é a formosura, mas elogiado será aquele que teme. O temor do Senhor permanece e ele será honrado. Ok? Vamos então para a aplicação pessoal. Antes eu quero fazer uma pequena oração. Se você puder repetir comigo, faça isso. Senhor, não quero apenas ouvir coisas sobre ti, mas eu quero conhecê-lo pessoalmente, como aquele que me ama e muda a história da minha vida. E que tudo isso seja para o seu louvor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vou deixar algumas perguntas aqui para você e nós estamos encerrando esta live. Primeira pergunta: consigo tirar lições proveitosas em circunstâncias negativas? Porque se você não consegue extrair coisas boas, você vai cair na murmuração, na depressão, e isso não funciona. Segundo, consigo entender que intimidade é um processo permanente e que eu tenho que ser perseverante nesse caminhar com Deus? Não posso desistir por algum problema no caminho. Tenho que perseverar todos os dias. Terceiro, consigo perceber que impacto tem a ver com profundidade? Você consegue perceber, captar esse tipo de situação espiritual? Quanto mais profundo eu vou no temor do Senhor, na comunhão com o Senhor, mais impactante a minha vida é onde eu estou. Você consegue entender isso? E isso motivar uma vida de piedade na presença do Senhor? 4. Qual a importância da minha agenda para alcançar maior intimidade? O que está embaraçando a minha busca, a minha fome, a minha sede por Deus? Eu tenho que mexer na minha agenda. 5. O que tem dificultado a minha busca por maior proximidade com o Senhor? E o que eu vou fazer com relação a isso? Vou eliminar, vou mexer, vou mudar? Atitude! Nós precisamos tomar atitudes para conhecer a Deus todos os dias. E por último,
Qual a importância da minha intimidade com o Senhor para a igreja e para a sua missão? Você consegue perceber a responsabilidade que eu tenho perante a igreja e perante a grande comissão que a igreja tem na terra? A minha intimidade, o fogo do Espírito Santo na minha vida, me levando a ser um vaso abençoadíssimo na casa do Senhor. Você consegue entender, compreender a necessidade disso? Você está disposto a lutar por isso? Muito obrigado aí pela sua conexão. Medite em tudo isso que nós acabamos de falar. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua família.